Olá, eu sou Beatriz Burgos. E eu sou a Mariana Paza. Bem-vindo Sejam... a... Vai assim Vai mesmo. de novo. Comece de novo. É bom que já começa na emoção positiva. Vamos lá. Olá, eu sou Beatriz Burgos. E eu sou a Mariana Paza. Bem-vindos à Escola de Bem-Estar. Olá, pessoal! Tudo bom, amiga? Tudo ótimo, amiga. Eu acho que essa nossa vinheta já fica super dentro do que a gente vai falar hoje. Ela é bem animadinha, ela super me causa bem-estar. Tudo a ver com a gente. Ela gera uma emoção positiva em mim. E eu fico super engajada com o que a gente vai falar. A gente já deu spoiler, mas é porque a gente já tinha falado para vocês que hoje a gente ia falar um pouquinho mais profundamente lá do modelo PERMA, aquele acrônimo bonito com as palavras difíceis que a Mari pronunciou pra gente, por motivos de vocês não são obrigados a ouvir o meu inglês horrível. Então, a Mari falou pra gente. E se você não viu o vídeo, vai lá no nosso, né, vai lá na nossa listinha, que ele é o vídeo anterior a esse daqui. A gente vai depois coloca o link aqui para vocês na descrição. E é a introdução desse vídeo de agora. E já aproveita que você está nesse movimento, se inscreve no canal, sai metendo o dedinho em tudo quanto é coisa, e curte, envia, compartilha, adiciona lembrete. É de graça. Faça um comentário pra gente também. Aproveita, se joga que hoje é de graça, tem que aproveitar. E já que estamos falando disso, se você quer realmente aprender tudo sobre bem-estar, segue a gente lá no Instagram, @Escola de Bem-Estar, porque a gente está falando um pouquinho também sobre esse tema lá, mas a gente vai falar mais aqui, a gente quer saber o que vocês acham, a gente quer receber sugestões. Então vem com a gente em todas as plataformas possíveis, nós queremos levar o bem-estar. E, Mário, vamos continuar aí falando, né, dos 5 pilares do bem-estar. Hoje a gente vai tentar falar um pouquinho aí sobre os dois primeiros pilares do bem-estar. A Mari já deu spoiler aí, porque a nossa vinhetinha já deixa a gente no clima. Que a primeira, eu falo em português, a Mari fala em inglês, porque, né, a gente aqui tem tecla SAP. A primeira é emoções positivas, ou então... Positive emotions. Muito bem. Em inglês. Em português, emoções positivas. E o que são emoções positivas? O que a gente pode falar sobre emoções positivas? É meio óbvio. É uma emoção boa, é uma emoção positiva. Mas, às vezes, não é tão óbvio. Por quê? Porque a gente só descobre o que gera emoção positiva na gente quando a gente para contemplar, para ouvir, para sacar o que está acontecendo na nossa vida. Porque às vezes a gente liga o módulo automático e vai. E aí você não se liga que aquilo ali está gerando emoção positiva para você. Então, um exercício bem básico, assim, que a gente gosta de falar aqui na Escola de Bem-Estar, para você sacar quando é que a emoção positiva aparece. Imagina aí um dia que você foi para uma cachoeira, para uma praia, para casa de algum amigo, que você viveu alguma coisa e que o seu sentimento depois foi assim: eu precisava fazer isso mais vezes. Gente, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não fiz isso? Nossa, eu podia passar o resto da vida fazendo isso. Isso ali é emoção positiva. Então, só que o que acontece? Na maioria das vezes a gente fala isso e não faz. A gente sabe que a gente tinha que fazer e a gente deixa a vida levar, a vida leva eu, e aí a vida leva para um lugar que você não queria. Sim. E aí depois você não sabe. Não, é super importante, né, amiga? A gente ter, assim, um lugar anotado, não sei, né? Alguma música que você goste, ou um programa de televisão que, né? Porque às vezes agora a gente não está conseguindo sair muito e tal, mas você sabe que tem um livro que você vai ler lá, recorre a ele. Eu, por exemplo, adoro ler Harry Potter, né? Tipo, eu vou lá e pego, me divirto a beça com aquelas histórias, morro de rir. Então, assim, super me gera emoção positiva, né? Então, é legal a pessoa ter esse conhecimento, né? Esse autoconhecimento, para que ela possa recorrer a isso, ou também reservar um dia, né? Um momento do dia, na verdade, uns 15 minutos, ou, sei lá, né? Uns 5 minutos. Ah, Mari, eu não tenho 15 minutos, eu tenho 5. Ok, então que sejam os seus 5 minutos, porque às vezes a gente faz muito isso que você falou mesmo, vive no automático, faz tudo pelos outros e a gente acaba que se esquece, né?
Então é bom a gente ter essa clareza para saber o que a gente pode fazer pela gente todos os dias, né? Para gerar essa emoção boa. E por isso que o autoconhecimento aqui é muito importante. Por quê? Porque às vezes o que vai gerar emoção positiva na Mari não vai gerar emoção positiva em mim. Então, vamos supor, um exemplo que eu gosto muito de dar. Bicho, gente, gera muita emoção positiva. Bichos e bebês, crianças, gera muita emoção positiva. Então, eu, às vezes, tomei o jururu, eu fico na casa correndo atrás de alguma gata, porque eu tenho 3, para, né, para amar loucamente naquele estilo Felícia. Porque quando eu vejo a reação dela, o jeitinho de brincar, joga um brinquedinho para ela, fico brincando com a mão assim por debaixo do cobertor e ela fica doidinha querendo atacar. Aquilo ali, quando eu vejo, eu já tô sorrindo, Sim. Eu já tiro o foco daquilo que tá ruim e isso me gera emoção positiva. Ou seja, é uma coisinha muito simples, são 5 minutinhos de brincadeira com seu gato. Exatamente. São 5 minutinhos brincando com seu filho, com seu sobrinho, com seu irmão mais novo, com essa coisa, né? Porque às vezes você tá aí e, ai, nossa, Mari, você não sabe como é que é a minha rotina, então é fácil para você. Vou ler Harry Potter, aquele livro daquele tamanho, não tem condição não. Mas não é possível que você não pode ler alguma coisinha ali, um dia que te fortaleça. Tem tantos livros hoje a gente vê, pílulas de resiliência, de sabedoria, de emoções positivas. Exatamente. Tem tudo isso ao alcance. Então, é importante que você descubra, se conecte com você para falar, para descobrir o que te gera emoção positiva, né, Mari? Sim. E é importante também, né, amiga, quando você se dispõe a fazer essa atividade, no caso, quando você está brincando com a sua gatinha, ou eu estou brincando com os meus cachorros, ou alguém está brincando com o filho, é importante a gente estar presente naquele momento. Porque às vezes a gente está ali brincando, mas está no celular, está respondendo um amigo e tá. Aí não, Exato. Aí a gente não tá, né, não tá fazendo nem bem para aquele serzinho que tá ali com você, porque eu acho que o cachorro, né, a criança percebe muito mais, mas o cachorro e o gato também percebem, né? Então, é importante que a gente esteja presente, se desconecte mesmo das tecnologias e fala, olha, esse é o meu momento com o meu filho, esse é o meu momento com o meu cachorro, esse é o meu momento com o meu gato, né? É o meu momento com o meu marido, enfim. Né? Até com a minha mãe, com o meu pai, você né? não vai experimentar a emoção positiva, porque assim, se você não estiver conectado com o seu filho ou com o seu gato, ao invés de você experimentar a emoção positiva, você vai experimentar uma coisa contrária, que é a raiva. Por quê? Ele tá te atrapalhando. Por quê? Porque você tá ali no WhatsApp e ele tá querendo sua atenção, e aí o que aquilo ali soa para você como algo te atrapalhando. Então, por isso que é importante você tirar aquele momento. Quantas vezes, cachorro chato, a criança não me deixa em paz. Se você dedicar um tempo, um momento de qualidade para viver de fato essa emoção positiva, e por isso que é importante você descobrir o que é a emoção positiva para você. E aí, até para contextualizar aqui, lembra que a gente falou aqui na Escola de Bem-Estar, lá no nosso vídeo anterior, que a teoria do bem-estar antes era tida como a teoria da felicidade. A psicologia positiva vem estudando, vem aprofundando, vem testando, e na verdade hoje a gente fala em teoria do bem-estar. E é interessante que, quando se falava em teoria da felicidade, tudo girava em torno da satisfação com a vida e uma medida subjetiva, e aí a emoção positiva era quase que dominante. Quando você falava ali da teoria de felicidade. Quando a gente vai falar de teoria de bem-estar, isso passa a ser um pilar. E é por isso que é importante, e aí tem tudo a ver, a gente já vai falar aqui, né, Mari, do segundo pilar, porque tem tudo a ver com o primeiro pilar e com esse exemplo que a Mari deu de você estar presente naquilo que você está fazendo, que é o tal do engajamento. Engagement. Engagement, né? O segundo pilar aí do bem-estar, a segunda letra do acrônimo PERMA, que é o engajamento. É exatamente isso que a Mari falou. Você está, de fato, presente onde você está, com quem você está, fazendo o que você está fazendo. Exatamente. Né? Tipo, ou não, eu tô aqui, tô ali, não tô em lugar nenhum e tudo mais. E aí é interessante... Fazendo um pouquinho de cada coisa e a gente sabe, né, que não está fazendo nada direito. Então, é importante dedicar atenção, né, a uma coisa, terminar aquela tarefa, depois eu faço outra coisa, né? Dividir bem os tempos, né?
e descobrir aquilo que te gera engajamento, né, Mari? Porque quando a gente está falando de engajamento, a gente tem que lembrar que ele acontece e, como a gente colocou aqui, quem acompanhou a nossa live no Instagram, lembrando, segue a gente lá, @Escola de Bem-Estar, vai ter uma colinha lá, mas a gente fala que o engajamento total, ele é uma conexão física, emocional, cognitiva e social. Ou seja, não é só uma, não é só outra. A gente, quando está ali, de fato, e aí vamos dar um exemplo aqui, né, Mari, do filho, que a gente demanda da gente de várias formas. Uma dimensão física ali, de conexão, né? Quando você precisa, é um filho, você precisa de vigor, você precisa de energia para brincar, para estar junto, para correr atrás, etc. Você tem a dimensão emocional, porque é a dedicação que você coloca, é o coração que você coloca ali. Tarefa. É o seu filho, então aquilo ali você se conecta e você vive esse engajamento de fato. A social, porque é a qualidade da relação que você está tendo, né? Aquilo é importante, você entende como você precisa dele e ele precisa de você. E o cognitivo, porque é o momento do aprendizado. E a gente tem visto que não só da criança, mas quanto que a gente também aprende vendo a criança aprender ou ensinando, né? E aí a gente trouxe aqui o exemplo, e aí a Mari pode falar mais aí pra gente, que quando a gente está nesse engajamento, a gente experimenta um tal de flow. Como é que é isso, Mari? O flow, né, ele acontece quando a gente tem, né, um desafio muito grande e a gente tem as aptidões, né, as habilidades para realizar aquela tarefa. Então, quando a gente tem essas duas coisas elevadas, a gente atinge o estado de flow, que é quando a gente passa, sei lá, às vezes você está numa aula ou você está fazendo alguma atividade no seu trabalho que você nem viu a hora passar. Aí você fica, nossa, caramba, já é 8 horas agora, enfim. E aí, é claro, né? As pessoas não é toda hora que a gente, né, amiga, fica nesse estado de flow. Às vezes ele acontece e é importante a gente saber quando. Quando ele acontecer, a gente está atento, fala, pô, tava fazendo aquilo, legal, me deu flow, beleza. Ou, sei lá, um surfista, né? Que ele tá lá surfando numa competição, ele está sendo extremamente desafiado, mas ele tem habilidade para aquilo, então ele tá ali no flow dele fazendo aquilo. O que hoje em dia, né, a gente tem em contrapartida do flow são as pessoas trabalhando num estado de ansiedade muito grande, porque elas são colocadas em tarefas que elas não têm habilidade para aquilo. Às vezes a gente tem uma pessoa muito bem, que ela é técnica, muito boa e tal, mas ela já trabalha na empresa há muito tempo, e aí, vamos promover ele. Tem que promover porque já acabou, né, o tempo dele de técnico, a gente tem que promover. Aí promove. E aí a pessoa vira um gerente da noite para o dia, assim, pá, vira gerente. Só que assim, ele não sabe ser gerente, às vezes ele não sabe lidar com pessoas direito, porque ele era um bom técnico, mas ele tá ali ainda aprendendo, então aquilo causa uma certa angústia, o que ele vai fazer, e se a gente não tiver, né, um RH, né, amiga, presente, um RH que olhe pelo aquele funcionário, que fale, não, então eu vou te dar um treinamento, que ajude ele ali a entender aquela tarefa que ele está fazendo, isso causa muita ansiedade nas pessoas também, né? Completamente o oposto do flow. Exatamente. Né? A situação, e é interessante a gente perceber, gente, porque isso tudo passa pelo autoconhecimento. E isso Sim. tudo, a gente fala muito aqui, é que a gente tem uma preocupação de aprender matemática, física, português, enfim, ciências, todas essas coisas, e a gente não está sendo ensinado nas nossas habilidades socioemocionais, nas nossas habilidades interpessoais, a gente não é estimulado a desenvolver isso. E é interessante porque, Bia, então você está dizendo, a Mari está dizendo para mim, então, que só porque o cara é extremamente técnico, ele não vai poder assumir um cargo de gerência? Pode, claro que pode, mas ele vai ter que buscar esse conhecimento e desenvolver essa habilidade, porque naturalmente não flui. Só que ainda tem um porém. Ele pode não se sentir à vontade. Você entende isso? Então, o que acontece? Às vezes, o jeito... Por isso, muito bem colocado aqui pela Mari, o RH ele tem que ser muito presente e muito safo, gente, para criar uma política dentro da empresa
de promoção e de valorização de acordo com as habilidades. Por quê? Aquele cara é técnico e ele não vai ter nenhuma chance de promoção se ele não virar um super líder, se ele não virar um super orador. Isso desmotiva ele. Por quê? Sim. Quantas pessoas, às vezes, estão dentro de uma empresa e aí olha e fala assim, nossa, fulano vai crescer aqui, porque ele fala bem, porque ele isso, porque ele aquilo. A gente pode desenvolver tudo isso. Isso é importante, a oratória é importante. Mas a oratória pode não fazer você entrar em flow. Sim. Entendeu? Então, você até vai desenvolver essa habilidade, você até vai ser um bom orador, mas ela não te faz entrar em flow. Você vai estar sempre aí naquela tensão, né? E isso, eu gente, vou falar, como é que vai ser? Quem fala não sou eu, porque, por exemplo, a gente já viu em vários livros de professores, principalmente os acadêmicos, que eles gostam muito da sala de aula, eles gostam muito de ensinar ali, mas que eles não gostam de seminários, palestras e, tipo assim, ter que defender uma ideia na frente da comunidade científica toda, etc e tal. E aí, por ele não gostar disso, ele fala, eu me preparo, porque eu entendo que parte da minha profissão passa por eu conseguir sustentar na frente de um público as minhas ideias. Mas ele fala, me bote 10 horas para dar aula seguida, que eu aguento. Me bote 2 horas para fazer uma palestra, que o resto do meu dia eu preciso ficar deitado, dormindo, descansando, olhando para nada, de tanto que aquilo me suga. E aí, o que a gente quer provocar aqui? Pare para pensar nas coisas que você faz e que são desafiadoras para você, pode ser desafiadoras para outras pessoas também, e você faz e você não percebe que o tempo passa, você não percebe que você ficou com fome, às vezes quando você descobre que está com fome, que o seu estômago dá uma roncada e tipo assim, estou com fome. Ou a sua pressão dá uma baixada assim, mas não pelo ímpeto de você ir lá e realmente comer. Que você não percebe o tempo passar, que você fica assim super motivado. Observe isso, observe como é que você se comporta. E observe quando você está diante de uma situação que você está 5 minutos executando uma tarefa e você já está assim, gente, isso para mim passou 3 dias. E passou 5 minutos. Que é exatamente esse exemplo oposto do flow para a exaustão, do flow para o burnout, né, Mari? Que é uma condição bem crítica aí. Sim, e a gente passar, né, amiga, a nossa vida, né, num lugar que a gente fica contando as horas para ir embora, isso não faz muito sentido, né? É importante a gente realmente buscar o que faz bem pra gente, o que deixa a gente num estado, né, de flow, e aí tentar encaixar aquilo na nossa vida de alguma forma, que não seja, talvez eu não consiga trabalhar com aquilo agora, mas já ter um norte, entendeu? Saber que, tipo assim, sei lá, eu trabalhei minha vida inteira numa empresa de pão, sei lá, uma padaria. E aí eu não gostava, enfim. E aí eu descobri que eu gosto de fazer a sobrancelha, olha que legal. E aí você vai, né, fazendo uma migração consciente, né, e entendendo o que faz bem para você, porque isso é super importante mesmo, a gente conseguir aquela coisa que tinha antigamente, de que, tipo assim, você é uma pessoa fora da empresa, né, fora do seu trabalho, e é uma pessoa no seu trabalho, isso não existe mais. A gente hoje vive, né, tudo muito conectado. Então, não dá para você fingir que é uma coisa a sua vida inteira com uma coisa que você não é. Então, é importante você entender quem você é, falar, não, beleza, eu sou isso aqui. Então, talvez eu não caiba aqui nesse lugar. Então, ok. Aí você faz um processo, né, para mudança. Acho Exatamente. E isso que a Mari falou é tão verdade, gente, que eu lembro que isso não é de hoje, mas assim, tá cada vez mais forte. Mas há um bom tempo, quando você se candidata para uma vaga, eles pedem o link das suas redes sociais. Sim. Olha como isso que a Mari falou é verdade. Gente, espera aí, eu fiz a prova de inglês, você me entrevistou, eu mostrei meu diploma. O que você quer saber? O que eu estou fazendo nas minhas redes sociais? Eu quero saber quem é você de fato. Por quê? Porque antes existia essa coisa de você é um cara na empresa e você é outro cara fora da empresa. Você é um cara, né? E essa congruência daquilo que você entrega para a empresa com o que você entrega na sua vida, o que a gente chama de valores, quando um funcionário tem valores congruentes com a empresa que ele está, é muito mais fácil
ele produzir, se entregar, ser desafiado. Quando ele está em absoluto em divergência com aquilo, eu vou dar exemplos muito fortes, mas só para que vocês entendam. Vamos lá, eu sou uma protetora de animais, eu tenho toda uma preocupação, não quero sofrimento de animal, etc., e eu vou trabalhar no abatedouro. Qual a lógica disso? E aí, o que vai acontecer? Muito provavelmente nas minhas redes sociais, porque eu sou engajada na causa, eu vou falar, diga não à crueldade, não faça isso e tal, pá, pá. Aí um dia a empresa fala, filho, deixa eu te falar, você trabalha num lugar que a gente faz tudo isso, você tá boicotando a empresa? Eu tô dando só um exemplo extremo, gente, mas isso acontece muito, e a gente tem visto cada vez mais que o posicionamento, essa falta de alinhamento entre o profissional, entre a pessoa que está no escritório e a pessoa que está em casa, como ela pode ser muito negativa, porque a gente tem visto aqui, a gente viu em tempos de pandemia, fiscalização aí no Rio de Janeiro, pessoas que foram demitidas porque desacataram fiscais e elas não estavam no horário de emprego dela. Ela não estava dentro da... Né? Quantas pessoas são identificadas em vídeos, são identificadas em posts, ela não está dentro da empresa, ela não está no horário de trabalho dela, mas a empresa está antenada com o que aquele funcionário está falando, porque às vezes é a cara daquele funcionário que vai falar sobre a empresa. Sim, e aí não é congruente com os valores da empresa também, né? E também tem a questão da pessoa estar num lugar que ela é que você falou, não é congruente com ela, e ela fica naquela briga ali interna e não faz sentido, né? Exato. E é essa briga interna que vai levar você à exaustão. E a gente está falando aqui exatamente o contrário. A gente está falando aqui dos pilares do bem-estar. A gente quer realmente falar de bem-estar. E, Mari, vamos aproveitar que a gente já está nesse gás. E a gente fala aí do próximo já? Já estamos aqui, a gente vai indo do próximo. Falar do próximo. Então, mais um pilar aí do bem-estar. A gente falou de emoções positivas, falamos de engajamento. E agora, o que a gente vai falar, Mari? De relações positivas. Positive relations. Positive relations. Gente, o que vocês pensam quando eu falo de relações positivas? Algumas traduções falam relações nutritivas, outros falam de... Enfim, cada um tem... Ou outros só falam de relacionamentos, mas acho que relacionamentos fica muito solto. Porque relacionamento por relacionamento não vai te gerar bem-estar, tá, gente? Então, a gente precisa desenvolver relações positivas. O que é uma relação positiva, Mari? O que é a gente falou que emoção positiva é aquela coisa que te gera bem-estar. Acho que relações positivas tá bem ali, né? Tá bem junto. Isso. São pessoas, né, que a gente se relaciona, que nos completam, né? Que nos fazem bem, que a gente está ali em sintonia com os valores que a gente tem internos também, né? Super importante a gente manter esses valores e aí lidar com pessoas que também valorizam, né, as mesmas coisas. Eu acho que é isso, assim, é aquela pessoa que, sei lá, você tá angustiada 2 horas da manhã, para quem eu ligo? É aquela pessoa que você vai ligar, que você sabe que ela vai te ouvir. Essa é uma relação positiva, né, amiga? Exatamente. Ou nutritiva, enfim, é uma relação ali que te ajuda. E é interessante a gente pensar nisso, porque é o seguinte, às vezes a gente está cercado de pessoas, mas quando a gente fala de relações positivas, de relações nutritivas ou de relações significativas, a gente está falando assim, não é da quantidade, é realmente da qualidade, ou seja, deu algo muito errado. 2 horas da manhã você acordou angustiado, quem você tem liberdade para ligar, para falar sobre essa sua angústia, para falar sobre o que você está sentindo, e você sabe que o que vai vindo daquela pessoa não é um tipo, ixi, amiga, então toma uns veneno aí, porque realmente pra tu não tem mais jeito, não. Por quê? Porque às vezes a gente tem relacionamentos, a gente tem pessoas perto da gente que às vezes parece que querem disputar com a gente quem é que tá sofrendo mais. Você liga para falar que tá sofrendo, a pessoa, ixi, nem te conta o que tá acontecendo comigo. E às vezes ela não consegue te dar uma palavra, uma coisa para te levantar, ela não consegue te jogar para cima, né, Mari? E aí eu adoro este parênteses aqui que eu vou compartilhar com vocês, uma imagem. O que essa imagem tem a ver com relações positivas ou relações
nutritivas? Bia, não entendi. De um lado aqui, umas cebolas gostosas, tem uns sanduíches, tem umas coisinhas bem gordurentas, etc. Do outro lado é que a gente está vendo a maçã, a gente está vendo um brócolis, está vendo alface, um negócio bem assim. O que isso tem a ver com relações positivas? Gente, é o seguinte, as duas imagens são comida. Ou seja, por isso que a gente está falando da qualidade das relações. Se você se entupir ali com fast food, você pode matar, sim, a sua fome. Mas você não vai estar se nutrindo adequadamente. Quando você come aquilo ali que é verdinho, que é bonitinho, e que é saudável, você mata a sua fome e se nutre. O que isso tem a ver com relacionamento? Quantas pessoas estão só matando a sua fome e não te nutrem de forma alguma? Quantas pessoas estão só ocupando um espaço na tua agenda, um espaço no teu dia, horas da sua conversa, horas da sua atenção, mas de fato não te nutre, de fato não te acrescenta. Sim. Né? E isso é tão importante, né, amiga? Essa questão da gente buscar relações. Claro, né, gente? Se relacionar não é fácil, né? Tem pessoas que são difíceis realmente, que às vezes não geram um bem-estar pra gente, mas é importante a gente entender a nossa posição também na relação, né? Porque às vezes a pessoa tem vários problemas com ela mesma, né? Enfim. E aí é importante você também não deixar essas coisas te afetarem, né? Existe aquele estudo, né, amiga, de Harvard, que foi feito, foi um estudo, gente, que durou 75 anos. É um estudo bem longo, que pegaram pessoas, né, aleatórias de Harvard e também de um subúrbio lá de Boston, e eles acompanharam todo o crescimento dessas pessoas. Eles eram jovens na época, e acabaram, pessoas assim com 17, 19 anos, 20 anos, e foram acompanhando a vida deles todas até o final da vida. Ainda tem algumas pessoas que estão vivas hoje, né, desse estudo. E aí, o que eles concluíram foi que isso, assim, né, os relacionamentos são o que todo mundo sempre fala, né, ficou bem claro, assim, para eles durante a pesquisa, que você ter um relacionamento que te nutre, né, a pessoa, assim, ao seu lado, principalmente, né, falando de uma pessoa que está sempre com você, uma pessoa que te ajude, uma pessoa que seja realmente, que tenha com você alinhado as vontades, né, ali tudo sincronizado, os desejos, os anseios de vida, que sejam, né, congruentes com você, porque ele falou que tiveram vários casos de pessoas que estavam casadas, mas os casamentos eram muito conturbados e as pessoas ficavam doentes, né, tinham muito mais propensão a doenças. Quem tinha um relacionamento mais tranquilo e também, óbvio, se dedicava para que aquilo acontecesse, porque não é simples, né? Você não tem um relacionamento tranquilo porque eu nasci tranquila, não. E aí quem estiver do meu lado só consegue ser tranquilo. Não é bem assim. Então, assim, ficou muito claro para os cientistas que estavam participando desse estudo que as pessoas, quando elas estão num relacionamento que é positivo para elas, é excelente, elas vivem mais, têm menos problemas de memória, desenvolvem pouquíssimas doenças. Eu fiquei encantada, assim, eu falei, nossa, muito interessante. E também eles falam muito isso, do seu posicionamento, que até tem um TED Talk muito famoso, que é o cientista explicando, né, esse estudo, e ele fala que às vezes as pessoas te fazem mal e você deixa aquele mal dentro de você. E é isso, assim, a vida é muito curta, sabe, gente? Pra gente ficar guardando rancor, pra ficar guardando mágoa. O importante é a gente entender que às vezes as pessoas falam coisas pra gente que, né, que nos agridem, mas é porque elas estão um pouco confusas ali na cabeça delas. Então, tipo, tudo bem, ok, sabe? A gente não precisa internalizar tudo, né? Exatamente. Eu sou muito assim, se alguém fala uma coisa e, sei lá, tem alguma desavença comigo, eu falo, tudo bem. Ela tá num momento ruim agora, sabe? Eu não cancelo a pessoa, essa coisa aí da moda de cancelar. Não. Eu acho que todo mundo tem seus dias ruins, né, amiga? E cabe a gente conseguir administrar essas emoções também dentro da gente, não ficar guardando coisas. Exatamente. Porque... E outra, é aquela coisa, eu respeito, mas não concordo. Eu respeito, mas não tomo como verdade. Você não precisa entrar num embate com a pessoa
E até complementando aqui o que a Mari falou sobre essa pesquisa, que eu acho muito interessante, porque a gente prometeu aqui para vocês que a gente ia falar na escola de bem-estar de um jeito acessível, de um jeito que não fosse complicado. E eu vou dar um exemplo da vida real. Eu passei por momentos na minha vida muito, muito difíceis, e de duvidar de mim, de ficar assim, nossa, eu não dou conta, eu não isso, não aquilo. E olha a importância de você ter relacionamentos nutritivos do seu lado. Eu tive pessoas que me acompanharam ao longo de um tempo, e quando eu comecei a praguejar contra mim mesma, num momento de, eu sou assim, faço tudo errado, tal, 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 essa pessoa virou para mim e falou, Bia, de quem que você está falando? Porque eu me lembro muito bem de você fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. E é interessante porque dizem, né, tem algumas frases até que dizem que amigos são recortes do passado, para te lembrar de onde você veio. E hoje em dia, é difícil quantas pessoas mantêm realmente relacionamentos longos, amizades longas. Se você parar hoje e olhar para a tua vida, quantas pessoas chegaram nos últimos 5 anos ou quantas pessoas... Você pode falar que você tem contato há mais de 20 anos com alguém? Você pode falar que você tem uma amizade de mais de tantos anos? Ou você, se você for parar para pensar na sua rede de apoio hoje, toda ela, sei lá, foi formada nos últimos 5 anos nas suas redes sociais. Olha só como isso é interessante. E nada contra, é muito bacana, a gente tem que fazer novos amigos, a gente tem que conhecer novas pessoas, mas esses amigos que acompanham a gente durante a jornada são aqueles amigos que vão falar assim, gente, eu lembro de eu conversando com a Mari e com a Bia, e elas falando desse negócio do bem-estar, e a gente ficava meio assim, gente, que coisa doida e tal. E esses mesmos amigos vão ver a gente falando de bem-estar para públicos muito maiores e falar, eu lembro de você falando disso só para mim. Sim. Eu lembro de você mudando a minha vida. Hoje você está mudando a vida de várias pessoas, mas eu lembro do dia que você mudou a minha vida quando você conversou comigo. Então, como é importante você ter na sua vida relações positivas, porque essas relações, e outra, tá, gente? Não é só ter, não, seja também, tá? Coisa linda da mamãe. Não fica esperando só que o mundo, gente, todo mundo tem que parar para me servir. Sirva também. Sabe? Seja o amigo que quando o seu amigo precisar, você vai ser esse cara da relação positiva, você vai ser esse cara que vai dar um bom conselho, você vai ser essa pessoa que vai levantar. Exatamente. Não fica só esperando que o outro faça, faça também. Isso aí. Né? Então, muito obrigada, galera, por vocês ficarem aqui. Obrigada. Lembrando, se inscreve no canal, não custa nada, é de grátis, promoção, gente. É só assim, entendeu? Vai, promoção que tá rolando. Segue a gente no Instagram também, aproveita o dedinho nervoso, vai fazendo, seja feliz, se joga, porque a gente quer falar de bem-estar aqui. Não economiza dedo não, gente. Bora ser feliz. Compartilha com os amigos, fala, olha, tá rolando um conteúdo muito legal. E a gente continua por aqui, a gente volta aí, porque ainda faltam 2 pilares pra gente falar, então fica ligado no canal que a gente vai falar sobre eles. Beijo, Mari. Já volta. Beijo. Tchau.